Gente, muito obrigada. Vou falar em português. Queria agradecer aqui mais uma vez por esse encontro com tanta gente que nós fomos conhecendo ao longo dessa jornada já de 5 anos de trabalho. Então, obrigada por vocês todos aceitarem estar aqui com a gente, compartilhando informação, porque eu acho que essa é uma das grandes questões, né? E eu fico muito feliz com as inquietações sobre comunicação, que invariavelmente elas não estão dentro da história, mas eu acho que aqui a gente tem muitos casos muito, muito legais de como o conhecimento extrapola universidade, sala de aula, e como ela chega, né, para o Brasil e para o mundo. Então, queria começar aqui chamando o Fábio para falar com a gente. O Fábio, a gente fez um ajuste aqui por conta do voo dele, então ele vai ser o primeiro a contar. O Fábio preparou uma apresentação. Fábio, pode ficar o que você preferir, né? Então, eu queria que você contasse um pouco para a gente do ecossistema de influência digital que vocês estão mapeando. Oi, sim. Bom dia a todos. Queria agradecer o convite para estar participando dessa mesa com colegas queridos, né? E apresentar bem rápido que vou ficar em pé, tá, gente? É coisa de professor. Acho que vai ficar mais fácil. Um pouco do processo de mapeamento também para a gente identificar esse ecossistema, porque acho que uma das funções da universidade é também dar transparência aos seus processos de detecção de estudos, dados, etc. Né? Então, lá a gente desenvolveu... Pode ir passando para mim. Acho que tem algum sisteminha que permite isso. Né? Obrigado. A gente... Esse tema não é um tema novo para a gente no laboratório. Desde 2012, nós coletamos dados sobre questões climáticas. Todas as COPs, desde 2013... nós temos dados coletados no Twitter, no Facebook, sobretudo essas duas redes que eram as mais populares. Então, sim, ou seja, há um ecossistema específico sobre a COP. Né? É claro que quando... Essa é um dos dados da COP 2026, que aconteceu em Glasgow. Né? Aqui a gente ainda tinha dados, né, associados, coletáveis, abertamente no Twitter. Né? E o que vocês veem é um grande mapa de usuários que participaram, né, das conversações sobre a COP26 à época. Né? E o que é interessante ver é que esses usuários eles se aglutinam em grupos. Eles não falam individualmente apenas. Né? Eles, de certa maneira, representam diferentes coletividades e há uma forte, né, presença de uma comunidade mais de escrita em inglês. Né? Então, isso é interessante para a gente ver também como que a... Opa, agora estou passando demais. Né? Agora foi muito para frente. Epa, peraí. Vamos voltar. Pera. Oh. Só está indo para frente. É bom, né? Não vai para trás. Está indo? Agora foi. Então vamos voltar. Não, foi para frente. Vi, se alguém puder me ajudar, que vai ficar mais fácil. Eu acho que tem um delay, na verdade, de... Ok. Então, esses agrupamentos, eles, de certa maneira, eles ajudam a gente a entender como que as conversações são dirigidas por diferentes grupos, frequentemente, no caso da COP, muito dirigida por ativistas e organizações institucionalizadas. Né? Ok? Então, uma das coisas que um dos instrumentos que a gente começou a desenvolver no ano passado, com o aporte e o apoio do Ministério do Meio Ambiente, foi o desenvolvimento de um painel que pudesse coletar dados de diferentes plataformas de redes sociais num contexto de fechamento de APIs e exibir para a gente, de certa maneira, acompanhar o debate público em torno de temáticas ambientais. É interessante, por exemplo, que mapear esses debates, frequentemente, significa também mapear publicações de vozes que estão colocando uma série de questões. Então, por exemplo, nesse mês, está tendo um debate específico sobre uma estrada que está sendo realizada
né, para a COP30 e ela tem um impacto ambiental, né? E a apropriação desse debate tem a ver com, sobretudo, com a oposição aos governos do Pará e ao governo brasileiro. Então, nem sempre, na verdade, a gente também está lidando, quando a gente vai mapear essa temática, com processos desinformantes. Há um debate público que compõe a dinâmica dessa integridade. Quanto maior o debate, quanto melhor o debate, melhor a integridade da informação, né? E a gente também começou a mapear narrativas audiovisuais, porque, ao coletar conteúdos, por exemplo, do YouTube, que tem uma API aberta, ele também dá a possibilidade da transcrição dos vídeos. Com isso, a gente vai também tendo a possibilidade de começar a aplicar ferramentas mais elaboradas, modelos de linguagem, inclusive criados por nós, né, que vai buscar identificar determinados padrões em vídeos, em textos, dado que, sobretudo, desinformação, quanto mais ela for presente no ecossistema, mais rapidamente ela vai ser detectada e padronizada por modelos de IA também. Então, existe, de certa maneira, um paradoxo aí na produção da desinformação. Quanto mais ela é ativa e existente no ecossistema, mais rapidamente ela vai ser detectada por sistemas complexos baseados em IA, né? Mapear redes globais também, que a gente começou a desenvolver e fazer coletas com termos que têm a ver com dinâmicas globais, para tentar entender também se existe uma tropicalização, tanto do debate positivo, quanto do debate negativo ou da desinformação, né? Mapear impactos, ou seja, a gente tentar identificar determinadas trends, né? Ou seja, tendências que estão sendo discutidas em função dessa mineração contínua de textos, para que a gente pudesse identificar, na verdade, o que as pessoas estão discutindo, né? E qual é o impacto. Mapear imagens virais também, ou seja, que a gente precisa identificar não apenas como vídeo, como texto, mas como determinados tipos de imagem ganham relevância dentro de um debate ambiental, climático, etc. Mas também desenvolver ciência aberta, ou seja, é preciso identificar e dar transparência aos nossos processos, tanto de detecção de informação quanto desinformação, e os nossos dados, para eles serem auditados também, né? Então, o painel também permite pesquisadores, analistas, gestores, a exportarem os dados coletáveis e trabalhar a partir desses dados nas suas pesquisas, nas suas análises. E ele também mapeia redes. Por exemplo, essa rede é uma rede baseada no último ano e de 16 mil publicações no Instagram sobre COP30. Dá para ver, por exemplo, que a gente tem um conjunto de aliados sobre COP30, em que o principal massificador da COP30 foi um DJ brasileiro, que é o Alok. Ou seja, como que as dinâmicas do entretenimento elas podem também criar um escudo, né, possível para criar, né, uma ambiência melhor para a informação climática que vai ser realizada. Mas a gente também pode visualizar essa mesma rede clusterizando ela a partir do falar, do escrever. Ou seja, há determinadas palavras que compõem vocabulários de grupos, né? E essas palavras, quando clusterizadas, a gente consegue identificar que existem grupos diferentes. Por exemplo, o grupo rosa é onde está, por exemplo, a ministra do Meio Ambiente, né? O Ministério do Meio Ambiente. Mais embaixo, a gente vê uma série de organizações, né, que estão dentro no campo da luta dos povos tradicionais, especialmente povos indígenas. E, então, cada um desses clusters tem uma fala específica, 46 segundos. Né? E aí, o que a gente vai ter é também o poder a se aprofundar em cada um dessas ambiências, porque cada coletivo de rede tem um mundo à parte, e a gente consegue, com isso, então, mapear essa arena digital saudável que está sendo produzida. Então, hoje, por exemplo, sobre COP, a gente já identifica determinados temas, COP30, né, que vai ser objeto tanto de informação quanto desinformação. Povos indígenas, Amazônias, né, os impactos e o legado da COP29 na COP30, e etc. Né? E ainda podemos também visualizar, né, desordem informacional em ambientes como o Telegram. Né? E aí a gente consegue identificar quais são, naquelas nuvens, acabou, né? Naquelas nuvens ali, as dimensões desinformantes no Telegram que estão sendo produzidas e as eventuais redes que produzem esse tipo de conteúdo. Muito obrigado. Foi rapidinho.
Muito obrigada, Fábio. Eu acho super interessante para os pesquisadores, mas também para pessoas de tantas outras áreas entenderem esse complexo sistema de desinformação, né? Porque esse é um dos retratos, porque tem outros que estão nos territórios e a gente vai ter a oportunidade de, olhando para tudo isso, pensar a solução. Então, como é que a gente comunica para cada público, o que a gente quer informar, de que maneira aquela pessoa conversa sobre aquilo e, sobretudo, entender o impacto. E aí, falando em impacto da desinformação, vou pedir aqui, né, para a Letícia contar um pouco para a gente do trabalho que ela vem realizando, né? Quais são as ameaças, né, da integridade da informação climática às vésperas da COP30, principalmente a partir de setores específicos da economia e da política? Obrigada, Thaís. Bom dia, pessoal. Eu gostaria de começar falando um pouco sobre alguns pontos principais e logo em seguida respondo a sua pergunta da melhor maneira possível. É importante a gente entender que a questão da desinformação em relação a mudanças climáticas no contexto brasileiro não se refere apenas ao negacionismo das mudanças climáticas em si, mas é fundamentalmente um problema territorial. É um problema que tem a ver com a questão das áreas protegidas, terras indígenas, reservas de proteção permanente, e por isso a gente precisa ter essa consciência de que é muito mais amplo do que o negacionismo em si do fenômeno climático sendo alterado por ação humana. E um outro parêntese que eu gostaria de fazer também é que temos falado muito sobre o impacto da desinformação através das redes sociais, né? E através das plataformas digitais, que é um debate fundamental, principalmente nesta era de hiperconectividade. No entanto, eu também enfatizo aqui a importância de se debater a desinformação que permeia os círculos de poder, né? A desinformação que está acontecendo através de lobbying, que está acontecendo através de influências no Congresso Nacional e também no Executivo, nos vários âmbitos do governo, né? E é a respeito disso que eu quero falar em relação a ameaças. Nós temos setores econômicos aqui no Brasil que são os principais responsáveis pelas emissões de gases do efeito estufa e que, portanto, devem realmente ser o foco do nosso trabalho com relação à COP, né? Um deles é o setor do agronegócio, com certeza, através dos processos de desmatamento, mudanças de uso do solo que estão vinculadas à agricultura e às emissões típicas da agropecuária. Então, assim, uma das ameaças que a gente vai observar durante esta COP é o reforço desta narrativa de sustentabilidade do setor, né? E essa narrativa ela vai ser reforçada no âmbito político, muito, muito além das redes, muito além daquilo que alcança o cidadão. E é no âmbito político que isso realmente pode fazer uma diferença muito grande, né? Então, veremos argumentos como a legislação ambiental é muito rigorosa, que o setor tem adotado práticas sustentáveis, né? Nós realmente gostaríamos que o setor do agronegócio fosse sustentável, mas esta não é a realidade que nós temos, visto através de evidências e através de trabalhos científicos publicados e revisados por pares, né? Então, é uma narrativa distorcida, de fato, né? Um dos casos emblemáticos de que comprovam que essa narrativa ela é distorcida, ela pode ser, por exemplo, o caso em que nós, na nossa universidade, seguimos a respeito do enfraquecimento do Código Florestal, na sua versão que foi aprovada em 2012, né? Junto com o meu colega Raoni Rajão e outros colegas da Universidade Federal de Minas Gerais e outras universidades de importância aqui no Brasil, nós coordenamos um estudo no qual a gente avaliou todo o histórico, né, de como foram os debates no Congresso Nacional relativos ao Código Florestal, como as credenciais científicas, o prestígio institucional de certas figuras acadêmicas foi utilizado para poder embasar decisões enviesadas, né, a respeito das mudanças no Código Florestal em 2012. Isso é apenas um exemplo, né, que a gente pode dar sobre essas dinâmicas de desinformação que circulam muito além das redes sociais. Elas estão dentro
dos círculos de poder, de fato, né? Bom, meu tempo já acabou, isso foi muito rápido, mas eu posso dar detalhes mais adiante. Obrigada, Letícia. Vou passar para o João, porque eu acho que as dinâmicas de desinformação são muitas, né? E esse é o desafio. Para cada uma, você precisa de uma solução, de uma abordagem, conversar com as pessoas, trazê-las para perto e comunicar a respeito. Então, João, queria ouvir de você um pouco, né, sobre essa dinâmica de desinformação dentro dos territórios. Obrigado, Thaís. Antes de mais nada, eu queria lembrar que há cerca de 10 dias atrás, um dos principais críticos da COP30, já confirmado nos eventos de oposição à COP, falou como foi difícil não enforcar a ministra Marina Silva durante a participação dela na Comissão Parlamentar de Inquérito contra as ONGs. Uma CPI feita para intimidar organizações como as que estão aqui. Então, antes de mais nada, eu queria me solidarizar com a ministra e, enfim, todas as pessoas sofrendo ataques desse tipo. Recentemente. Meu nome é João Guilherme, eu sou um dos diretores do Democracia em Cheque, eu sou diretor de Tecnologia e Estudos Temáticos. O Democracia em Cheque é parte do grupo de trabalho em Educação Ambiental e Enfrentamento à Desinformação da Frente Parlamentar Ambientalista. Desde nesse último ano, pegando 2024, início desse ano, a gente fez cerca de 80 relatórios sobre esse tema, mais de 200 informes. E é baseado nisso em outras experiências que eu vou falar um pouco sobre isso aqui. Então, pensando nos ataques à COP que vêm dos territórios, a gente tem um cenário muito parecido com o da CPI das ONGs, é por isso que eu botei o relatório aqui, eu não vou passar por ele inteiro. Mas, primeiro, o foco principal não é necessariamente quantos graus vão ou não aumentar, como a gente vê na desinformação climática, fomentada pelo grupo de combustíveis fósseis ali, né? Ele está muito mais ligado a questões socioambientais de pessoas que querem explorar esses territórios e não reconhecer os indígenas, por exemplo, morando neles. E passa por uma série de slogans que são talvez pouco familiares para quem está olhando isso de fora. Eu acho importante trazer no evento internacional. Por exemplo, árvore em pé, barriga vazia, ou então, se o campo parar, a cidade não come. São slogans que não foram feitos, como uma intervenção aqui pontuou, em parte, não foram feitos para pessoas que estão tentando se informar sobre mudança climática ou escolhendo se vão comprar uma bolsa sustentável ou não. São feitos para pessoas que estão com a barriga vazia ou com as pessoas que estão aspirando crescer e ter um pouco do que o agro oferece em termos de desenvolvimento. Então, são pequenos produtores que veem o agro não como uma oposição ou como um entrave, mas como um elemento de aspiração, e aí a gente não está falando só de informações falsas, mas de todo um ecossistema de informações que envolve entretenimento que vende isso, né? Essa mobilização da memória afetiva da roça pelo agro, por exemplo, é algo extremamente comum e que ajuda a fomentar esse tipo de coisa. E esse ressentimento com relação às pessoas da cidade, que acabam sendo todo mundo aqui, a gente não pode falar que ele é totalmente baseado em informações falsas, porque realmente existe um descolamento e um distanciamento com relação a esses grupos. E, nesse sentido, a floresta ela não é entendida como uma condição de possibilidade do campo. Ela é entendida como um entrave ao desenvolvimento e o motivo da pobreza dessas pessoas. E essa discussão é uma das discussões fundamentais. Mais do que mostrar a quantidade de cientistas, por exemplo, que já mostrou quanto o planeta vai aquecer, os efeitos nefastos disso, né? Então, esse ressentimento em relação à cidade, essa dificuldade de entender algumas dimensões locais, ele passa muito também pela consideração do território como objeto, muito mais do que como um parceiro e sujeito dessas análises. Então, no Democracia em Cheque, por exemplo, a gente tem uma rede de grupos de pesquisa em todas as regiões do Brasil, que a gente mobiliza juntando a nossa expertise, a nossa capacidade de análise com a expertise deles locais e a expertise de análise deles também, para que a gente consiga, combinando os dois, crescer e responder aos problemas nessa área. Então, a gente avança e tem uma visão do todo, porque a gente, de fato, tenta participar e compor um ecossistema que envolve todo mundo, e não porque a gente tem alguma lente mágica ou uma solução que vai fazer com que a gente automaticamente compreenda o que está acontecendo nesses locais. Eu vi que meu tempo acabou também. Mas, voltando muito rapidamente, eu acho que eventos como esse são extremamente importantes
para isso que eu falei, porque isso também é uma composição de ecossistema. Assim como qualquer ecossistema, ele não está limitado a um bioma ou a um país específico, né? Considerar os territórios e trazer pessoas dos diferentes territórios envolvidos nas diferentes regiões do Brasil não exclui esse intercâmbio e essa conexão com as organizações internacionais que podem ajudar a gente a entender e levar isso para outros lugares com contextos semelhantes. Obrigado. Não, eu acho super importante o que Letícia e João trazem, porque se a gente olha para os dados, né, mais de 90% da população brasileira se preocupa com as mudanças do clima. Mais de 80% dos políticos eleitos nas últimas eleições na Amazônia Legal não ligam para o clima. Tem alguma coisa muito errada nesses dados, nessa incoerência. E eu acho que o território, as cidades, o campo são peças fundamentais para a gente pensar uma nova engrenagem, né? Um novo ecossistema. E por isso eu queria pedir, né, para a Elisa, que se dedicou muito, né, a entender a integridade da informação, o clima, né, e os riscos para a COP, para trazer outra dimensão que é super importante para o debate que a gente está construindo aqui. Muito obrigada e bom dia a todas e todos. Vou falar em inglês, pido desculpa. First of all, maybe to Primeiramente, eu gostaria de explicar que eu sempre defendo o meio climático. Eu sou independente do Reino Unido e o meu mandato é para trazer evidências de diferentes ciências, de outras experiências, do impacto da mudança climática e também medidas no geral. Nós temos a responsabilidade dos negócios e também a responsabilidade dos agentes públicos e privados, com outras instituições e do sistema ONU. Em 2024, quando eu comecei o meu mandato, eu queria focar uma das minhas temáticas para a Assembleia Geral com relação à mudança climática, porque realmente essa é a pré-condição para a proteção de todos os outros tipos de mudança climática que afetam o nosso dia a dia. Então, nenhum de nós consegue proteger a vida baseado em uma evidência que agora é apenas previsível para indivíduos, para comunidades, para crianças, como já foi destacado antes. E nesse relatório, eu também destaco a importância dos direitos humanos para garantir a ciência para ser independente, priorizada para os mais vulneráveis, para conseguir trazer essa informação para o nível e aspecto da integridade, a nível de perspectiva. Em relação à obrigação e qualidade de informações, isso precisa estar relacionado às causas de mudança climática, incluindo quais são as atividades nos diferentes países e setores econômicos, como já ouvimos, e também tentando entender o que está acontecendo com a mudança climática, se as ações que são tomadas pelos estados são adequadas para conseguir proteger os direitos humanos e mudança climática. E isso tem a ver com a metodologia, que também são os setores públicos e privados para justificar as suas ações. Eles entendem bastante de mudança climática. E também é crucial compartilhar informações em relação aos impactos da mudança climática e suas medidas nos direitos humanos, esclarecendo da melhor forma possível esses dados desagregados, quem consegue realmente ajudar as crianças desde do nascimento até a adolescência, mulheres e pessoas com deficiência, pessoas indígenas e assim por diante. Nós temos informações que são importantes para trazermos para esse tipo de informação do clima. Senão, nós não vamos conseguir avaliar se nós estamos conseguindo fazer essa proteção para os mais vulneráveis. Outra coisa que também já foi dita anteriormente é que nós temos que fugir dessa visão
de túnel em relação à informação de mudança climática. Nós temos que entender a integridade da informação, a evidência e impacto do oceano e saber como que esses aspectos do sistema podem contribuir com a mudança climática. Nós precisamos entender esse impacto que estão relacionadas com o reconhecimento do território e também a divisão desses territórios e entender também as respostas do clima, que é essencial para entendermos quanto progresso estamos fazendo para ter um clima cada vez melhor e com medidas cada vez mais eficazes. Como se não bastasse tudo isso, a gente precisa acrescentar mais uma camada, que é a da monetização, né? E aí eu vou pedir aqui, né, para a Marie contar um pouco, né, desse trabalho, né, de entender a monetização dessa cadeia produtiva de mentiras e de que maneira ela está ligada aos territórios. Obrigada, Thaís, pelo convite. Um prazer enorme estar aqui falando com vocês. Eu vou arriscar aqui o slide. Vou ver se funciona. Vocês podem colocar para a gente? Enquanto colocam, me apresentar, eu sou Marie Santini, eu sou professora da Escola de Comunicação da UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, diretora do laboratório que se chama NetLab, né, de estudos de internet e redes sociais. E uma das coisas que a gente vem estudando bastante em relação à desinformação é como que a desinformação virou uma indústria. Não está aparecendo ali, então eu vou virar um pouquinho. A desinformação, ela virou uma indústria, a gente vai falar um pouquinho sobre esses números, eu trouxe alguns casos, mas acho que isso é um ponto muito fundamental, porque se a gente quiser mitigar a desinformação, vou ecoar com o que o Jake falou, nós vamos ter que conversar e discutir sobre a infraestrutura dos meios de comunicação e seus modelos de negócio. Vou passar agora, vou arriscar. Bom, eu peguei um número, esse número é muito difícil de ser tratado, é muito difícil de ter números sobre quanto custa a desinformação, que mercado é esse, mas eu peguei um número aqui que é de 2019, então provavelmente está defasado, que é um mercado de 78 bilhões de dólares ao ano. Isso inclui todo o dinheiro, não só de monetização com desinformação das plataformas, mas do que as empresas e os governos têm que gastar para mitigar a desinformação, para desmentir coisas, etc. Então, é um mercado maravilhoso para, principalmente das plataformas digitais, mas todo o mercado digital, porque pensa só, você cria a desinformação, você cria um problema de reputação, você cria uma mentira, você dissemina ela, e qual é a primeira coisa que os tomadores de decisão, quem trabalha com comunicação, pensa? Vamos gastar dinheiro, então, agora com anúncios, impulsionando conteúdo e entrando nas redes sociais para poder mitigar isso. Então, você cria o problema e vende a solução. Então, todos vocês conhecem a questão do Fórum Econômico Mundial, onde se entrevistou esses CEOs, esses tomadores de decisão, e eles consideram que a desinformação é o maior problema nos próximos 2 anos e sendo superado pelas questões ambientais nos próximos 10. Então, enfim, nada mais pertinente do que esse fórum aqui, mas como que essas pessoas estão percebendo que estão cada vez mais tendo que gastar dinheiro com desinformação. Aqui eu vou apresentar um quadro que já não é nem um dado, é um conhecimento acumulado de anos trabalhando com essa questão ambiental, e aí eu vou coar um pouco com o que a Letícia falou, que a desinformação não é algo que escala apenas com as plataformas digitais. A gente precisa falar dessa infraestrutura de comunicação, do mercado de comunicação, e no Brasil, especialmente, a gente está falando de uma região da Amazônia Legal que é classicamente tratada como um deserto de notícias, e aí tem toda uma infraestrutura de comunicação que é montada ali, que vem disseminando desinformação há algumas décadas. Então, o que a gente percebe é que no ecossistema atual, os principais disseminadores de desinformação no nosso país são políticos, partidos e lideranças
que, de alguma forma, usam duas estratégias. Uma delas, obviamente, é a desinformação que a gente chama de vertical, a usar essas plataformas, usar impulsionamento de conteúdo e, além disso, produzir conteúdo que é monetizado. Então, aqui, desse lado, as plataformas digitais são sócias dessa desinformação, que, como eu falei, acaba gerando mais monetização, porque alguns outros players vão ter que gastar dinheiro para desmentir ou para disseminar uma outra narrativa. E, ao mesmo tempo, a gente tem a questão da mídia local. Então, como é um deserto de notícias, a gente vem estudando há anos que essa mídia local ela é totalmente atrelada a esses políticos locais, que, de alguma maneira, escoa dinheiro público para esses veículos locais que vivem muitos da publicidade desses governos, mas também de outros tipos de fomento. Esses veículos eles apoiam esses governos e disseminam essas pautas que, de alguma forma, vão prejudicar o avanço das pautas ambientais. Então, eles questionam, relativizam, e muitos deles fazem propaganda explícita do agro e os interesses econômicos sustentando toda essa lógica. Então, a desinformação está sempre a serviço de interesses políticos e econômicos, ou os dois. E é disso que a gente está falando aqui no Brasil, e que isso prejudica enormemente a população local, obviamente, os indígenas, os ataques aos movimentos sociais, as ONGs são extremamente atacadas, mas também lideranças do movimento social, deslegitima completamente essa pauta, né, os defensores das questões socioambientais, e a gente passa a ter uma inserção dessa questão ambiental dentro da guerra cultural que a gente está vivendo hoje, hiperpolarizada. Então, a questão ambiental passa a ser instrumentalizada dentro dessa lógica. Então, outro exemplo que a gente, um estudo recente que a gente fez sobre a mídia local ainda, a gente analisou 3,8 mil veículos da mídia local da Amazônia Legal. Então, a gente pegou as obras de infraestrutura. Isso é só um exemplo, só um número para embasar o argumento. A gente analisou todos esses 3,8 veículos, como que eles estavam tratando as obras de infraestrutura na Amazônia Legal. E aí vocês veem que quase 60% apoiava descaradamente, outros 18% eram ambíguos. Então, a gente tem quase 75% desses veículos da Amazônia Legal apoiando obras de infraestruturas que causam, têm danos ambientais gravíssimos para essa população legal. E como é que eles distribuem? Essa mídia local, como é que ela é distribuída? Então, olha que interessante, ela é distribuída pelos chat apps, não sei como dizer, a mensageria, que é Telegram e WhatsApp. Por quê? Nessas regiões, as pessoas têm pouco acesso à internet, e aqui no Brasil existe uma coisa muito particular, que é a plataforma Meta. Ela oferece acesso gratuito às suas plataformas, ou seja, WhatsApp, Instagram e Facebook, acesso gratuito a só as plataformas dela, mesmo que você não tenha conexão à internet 3G, 4G ou 5G. Então, quer dizer, a única forma que essas pessoas têm de se comunicar e de acessar a informação é pelo WhatsApp. E é pelo WhatsApp e Telegram que elas recebem os links dessa mídia local, onde supostamente eles estão lendo notícias, e são notícias que estão completamente vinculadas com interesses desses políticos locais e com interesses desse setor econômico de exploração do agronegócio da indústria fóssil na Amazônia Legal. E aí, por último, o último exemplo, mais um exemplo de monetização, mais um exemplo de sustentabilidade dessa indústria. A gente fez um estudo sobre o lobby político da Frente Parlamentar Agropecuária, que defende os interesses do agronegócio dentro do Congresso Nacional Brasileiro, e a gente coletou todos os anúncios que essa frente parlamentar fez nas plataformas da Meta, Facebook e Instagram, e 45% desses anúncios, né, continham greenwashing e desinformação. Então, a gente está falando de uma monetização formal, né, de um grupo de parlamentares disseminando esse tipo de relativismo nas plataformas digitais. E, obviamente, por ser monetizado, são conteúdos que têm um alcance muito maior do que qualquer debate orgânico que a sociedade civil possa fazer nessas plataformas. Enfim, era isso. Consegui falar, sobrar 20 segundos.
Coitado do tempo, mas a gente está aqui para garantir que as próximas palestras aconteçam no tempo certo, porque tem outras pessoas com voos e outros compromissos. Então, por isso que está ajustadinho. E para a gente também ter tempo para gente trocar, né? Para vocês trazerem perguntas. Uma coisa que eu acho super importante na fala da Marie é olhar para o jornalismo, né? Porque quando a gente olha para o sistema de desinformação nos territórios, significa que conteúdo produzido por assessoria de imprensa de parlamentar vira reportagem. E as pessoas têm muito pouca informação para diferenciar o que é um conteúdo jornalístico e o que é um conteúdo de assessoria, de parlamentar, enfim, que vai chegar no celular dela. Então, é um reforço também para a gente lembrar o quanto é importante investir no jornalismo e investir no jornalismo local. Acho que são duas coisas que a gente não pode de falar aqui. E aí, nessa caminhada já para a solução, né, eu quero voltar para a Letícia, que vem preparando um material muito legal e que ela vai adiantar para a gente aqui, né, pensando em solução, em combate à desinformação e clima. Bom, pessoal, recentemente, faz um ano, a gente fez um workshop de 2 dias na Universidade Autônoma de Barcelona, no qual foi um workshop transdisciplinar, né, no qual não somente cientistas estavam envolvidos, mas também representantes políticos e jornalistas. E um produto deste trabalho foi uma revisão, um artigo de revisão sobre estratégias cocriadas contra a desinformação, né? E a grande mensagem do nosso artigo, são 19 coautores, né, que nós precisamos trabalhar com um portfólio de estratégias e não apenas algumas poucas estratégias direcionadas. E, além disso, que também precisamos trabalhar com estratégias cocriadas em colaboração, porque em muitos tipos de conhecimentos eles são acessíveis através de treinamentos científicos, mas outros não. Os cientistas, por exemplo, se comunicam muito mal. Podem ver pelo meu caso. Precisamos de agências de comunicação, precisamos de jornalistas, precisamos do expertise também das populações locais, das comunidades tradicionais e indígenas, que têm uma avaliação muito minuciosa e das observações das mudanças climáticas no nível local e também relatos precisos sobre as brechas de direitos humanos, as ameaças que sofrem e tudo mais. Então, esta coleção, né, de conhecimentos, ela precisa ser trazida através de colaborações, né? E a colaboração através de cocriação, ela também a gente tem que utilizar com cautela, né? Eu costumo dizer que uma grande metáfora para isso seria o funcionamento de um restaurante. Nós temos, para que a sua comida chegue na mesa, você precisa de um administrador, você precisa de cozinheiros, você precisa de garçons, garçonetes, né? E para que tudo isso funcione, você tenha uma comida de qualidade. No entanto, se o administrador tentar pegar a função do cozinheiro e o cozinheiro tentar atender como garçom, você não vai ter comida preparada. Então, a cocriação, ela também funciona dessa forma, né? Então, esse é um convite para que as pessoas também trabalhem dessa forma. E também é importante mencionar, né, que existem muitas ações contra a desinformação que miram no conteúdo, mas é muito importante reforçar que a gente precisa cortar o mal pela raiz, enfocando nas fontes, enfocando em quem está financiando, em quem está produzindo, e é uma coisa que foi falada aqui na pesquisa dos nossos colegas, por exemplo, a pesquisa sobre redes, né, redes de desinformação, a pesquisa sobre o financiamento da desinformação, isso também é fundamental, né? Também é muito importante trabalhar com investigações colaborativas, né? Então, os jornalistas investigativos, junto com cientistas, podem fazer grandes trabalhos para realmente expor redes de desinformação e fontes de desinformação que são mais complexas de serem observadas, né? A gente tem visto pesquisas nesse sentido. Também, eu gostaria de reforçar a necessidade de trabalhar com tecnologia de ponta, porque a velocidade da desinformação é tamanha que nós não podemos nos ater somente agora a ações ou estratégias
que demandam, digamos assim, atividade humana direta. Nós precisamos realmente contar com tecnologia avançada e, para isso, também, a colaboração entre cientistas da computação, analistas de dados, cientistas cognitivos também, né, que trabalham com como a desinformação ela é capturada e digerida, digamos assim, por uma grande audiência. Essas colaborações são necessárias. Bom, meu tempo já está esgotando. A gente listou, na verdade, 10 estratégias. Em breve a gente vai estar publicando esse artigo e eu vou disponibilizar para a Thaís e para todos. Obrigada. Obrigada, Letícia. E já adiantando aqui um outro convite para vocês, eu fico muito feliz de ouvir co-criar, de pensar junto, que é muito porque a fala existe e porque que a gente faz e trabalha com comunicação, storytelling há tanto tempo. A gente vai lançar, na próxima semana, o OI, que é o Observatório da Integridade da Informação, Clima e Meio Ambiente, em português e inglês. Então, fica o convite para vocês. Então, muitos dos pesquisadores que estão aqui com a gente, e mais um monte que está espalhado aqui, né, seja pesquisador de data science, ou seja especialista em comunicação dentro do seu território e dentro de uma comunidade, a gente vem chamando essas pessoas para pensar esse observatório junto com a gente e compartilhar todo esse conhecimento que a gente tem para que outras organizações e para que nós mesmos saibamos exatamente o que está acontecendo, quais são os interesses em jogo, quem são os desinformadores profissionais e pensar em solução, porque isso é uma coisa que a gente conversou ontem e veio hoje de novo. Então, como é que a gente trabalha para combater desinformação? Então, para você que quiser saber mais, puxa a gente de canto. O OI já existe e ele nasceu para ser um convite mesmo. E, por fim, né, acho que é legal a gente continuar soluções em outra escala, né? E aí eu vou pedir aqui, né, para o João pensar nesses ecossistemas, nessa solução, né, conectando com os territórios e com o trabalho que você já fez e que vocês vêm realizando no DX. Tá ótimo, obrigado, Thaís. Eu acho que uma parte muito importante de usar a ideia de ecossistema, para além de um conceito, é essa ideia de interconexão entre as coisas que a gente está vendo envolvidos ali. Então, a gente está falando de informações virais, e aí, se a gente pensa na pandemia, por exemplo, sempre uso esse exemplo, né? O vírus, às vezes, chega no Brasil de avião, mas para chegar numa comunidade, ele passa por ônibus, mototáxi, barco. Não adianta eu isolar o avião para entender esse processo, nem isolar o barco. Eu preciso entender como eles estão interconectados para que essa dinâmica aconteça. Com as plataformas e aplicativos, a gente tem um cenário muito parecido. É por isso que é importante essa frente de desenvolvimento de tecnologia, que é uma frente que a gente também trabalha. Inclusive, na minha pressa aqui, eu não citei, a gente é parceiro do LABIC. Esses dados, a gente não usa só dados próprios, mas também dados de parceiro, como que vocês viram aqui agora há pouco. E, voltando para essa metáfora da pandemia, de informações virais, as soluções são muito parecidas. É comum perguntarem para a gente, a solução é literacia midiática, ou é debunking, ou é fazer ferramentas? No contexto da pandemia, é um pouco como você perguntar, a solução é isolamento e máscara, ou é vacina? É uma pergunta que não faz sentido, porque para a gente ter tempo de desenvolver uma vacina, a gente precisa que outras medidas sejam implementadas para que a gente não tenha catástrofe. Mas se a gente ficar só nessas medidas, a gente também é inviável manter isso por vários anos. Então, a gente, além de entender esse ecossistema na sua complexidade, precisa de medidas que mirem em cada um deles. E aí, novamente, pensando na CPI das ONGs, né, que eu citei anteriormente, a gente fez uma ferramenta que fazia uma análise textual de todas as notas taquigráficas da CPI, com tudo que cada parlamentar falou, os vocabulários, etc., e buscava esses discursos nas redes. E boa parte deles não iam para as maiores plataformas. Eles viravam recortes que circulavam na mensageria ou passavam no rádio como áudio. Então, você só entende essa dinâmica se você for além, por exemplo, das plataformas. Se você entender, de fato, como esses diferentes componentes estão conectados. É um pouco como uma infraestrutura de transporte, né? Isso é necessariamente local. É por isso que a gente não consegue universalizar, né? Na ciência é muito comum a gente descartar variáveis que não sejam replicáveis, universalizáveis, para não atrapalhar o nosso estudo. Mas a cultura ela não é replicável. Territórios não são universalizáveis. Enquanto a gente não lidar com isso, com a atenção que isso merece, continuar colocando isso de lado, porque isso atrapalha a replicabilidade dos estudos, etc., a gente vai perder de vista essa dimensão que é muito importante, né?
Não é porque o sistema de trens ajudou muito algum país que a gente vai fazer um trilho por cima do Rio Negro para tentar interconectar sem considerar as contingências daquele lugar. E as plataformas é a mesma coisa, a quantidade de acesso à internet, os limites. E aí, quem é que está construindo essa infraestrutura hoje, né? A gente fala muito, por exemplo, das besteiras que o Musk fala na internet, mas a Starlink está conectando os garimpeiros que estão na Amazônia, devastando e contaminando os rios com mercúrio, por exemplo. E cerca de 90% das antenas apreendidas estavam em nomes de laranjas, não são daquela região. E quando você vai pedir a implementação de melhores medidas quando as pessoas forem comprar e registrar antenas, existe uma resistência. Então, tem medidas extremamente simples que ajudariam a integridade da informação para além do conteúdo, pensando, de fato, em infraestrutura, sistema e outras dimensões, que não são de difícil implementação, mas que não são implementadas muitas vezes porque a gente mantém um foco nessas questões mais polêmicas, meramente discursivas, sem pensar o território em que o acesso à internet já é uma questão. Ele não está dado por si só. Então, muitos problemas dessa área eles não são resolvidos só com questões relacionadas à informação, porque você não resolve problemas crônicos de política pública ou de conexão com esses grupos fazendo uma informação melhor ou mais clara, apenas, né? Obrigado. Eu acho que ficou... a gente repete território, 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 e é muito legal compartilhar, né, as nossas experiências de quem trabalha ao lado, né, de lideranças, de movimento, nos territórios, mas lembrar que a gente vai ter um encontro hoje à tarde para ouvir as pessoas que estão nos territórios, né, que são os protagonistas e que precisam ter essas histórias amplificadas. Então, convido vocês para ficar até o final do dia com a gente. Mas, retomando aqui, eu acho que é uma pergunta para a Elisa, em cima do trabalho que ela fez, né, de uma outra camada, né, de pensar a solução olhando para a transparência e para a responsabilização de plataformas, porque também faz parte da solução, né? A balança, o jogo já é desigual, né? O que a gente pode fazer, né? Quais são essas soluções? Obrigada. Sorry. I think we need to start from the... Eu acho que precisamos começar pelo ponto que se fez sobre o co-desenvolvimento das soluções. É aí onde a transformação acontece, quando nós co-desenvolvemos. Priorizar as necessidades de reconhecer e financiar as comunidades na frente, a informação e o análise e os processos de informação. E aqui é onde o diálogo que ouvimos sobre o respeito e a humildade se torna uma prática. Só através disso teremos informação que esteja integrada, que seja interseccional e no processo de que seja acessível também a diferentes grupos. Como criamos condições nas plataformas sociais para esse tipo de co-desenvolvimento. E parte disso é entender a necessidade de financiamento, que precisamos valorizar e pedir a responsabilização de cada pesquisador para co-desenvolver esse conhecimento com as comunidades, com as crianças, com as mulheres e reconhecer que essas experiências são ciência climática também, e talvez questionar algumas dos princípios, esses gaps delta, um sistema de conhecimento que talvez não sejam brechas, porque o conhecimento sim está ali. Essas não são lacunas e levam à produção do conhecimento. Como criamos, então, espaços para essa coprodução de valor? Os estados precisam colocar as obrigações para regular, para monitorar, mas também para avaliar. E temos visto isso nas plataformas. Precisamos melhorar o jeito em que se regulam os setores privados que têm poder sobre essas plataformas, fazendo perguntas específicas para a prevenção de discriminação e acesso a essas plataformas, também de práticas de abuso de diferentes grupos
nessas práticas, deve haver disseminação de informação do que eles estão fazendo, como estão lidando, como estão trabalhando os conflitos de interesse e proporcionar ferramentas para que todos identifiquem fontes. Fica claro que o setor privado que opera essas plataformas pode fazer, e isso tem implicações para os financiadores. O que e a quem eles deveriam financiar baseado no desempenho no cumprimento desses padrões de direitos humanos. As universidades também, como podem trabalhar dentro do setor privado e avaliar se há cumprimento desses padrões de direitos humanos. Isso tem repercussões muito sérias sobre como nós trabalhamos em solidariedade, protegendo os defensores de direitos humanos e de questões ambientais e que não leve a uma escalação de violência. Toda essa informação já está conosco, precisamos usá-la para práticas preventivas que sejam de natureza regulatória para instituições públicas, mas cada um de nós pode ter um papel no nosso comportamento, na nossa regulação, compartilhando informação para outros que também possam tomar decisões importantes de financiação, seja do que for, para reduzir essas práticas daninhas. Então, se alguém... Mãozinhas. Eu acho que a gente pode fazer o seguinte. Vamos ouvir 3 perguntas junta e eu direciono aqui para a plateia, para os nossos palestrantes, para a gente conseguir seguir o nosso cronograma. Muito boa tarde, uma alegria estar aqui nesse espaço, um prazer. Meu nome é Ergon, eu estou aqui com um duplo chapéu de representar tanto a More in Common, que é uma organização global que atua para gerar consensos e enfrentamento à polarização, mas também um laboratório de estudos sobre desordem informacional e políticas públicas lá da FGV de São Paulo. Eu fiquei muito tocado aqui, Marie, sobre a reflexão do quanto as guerras culturais elas estão atravessando, inclusive, a pauta climática. Um levantamento que, inclusive, fica super à disposição, quem quiser acessar depois também. A gente mapeou mais de 60 milhões de publicações do Telegram, fazendo recortes sobre teorias da conspiração, 5 milhões de usuários no continente inteiro, metade disso no Brasil, está falando de quase 1% da população brasileira. E uma coisa assim que mais choca é o quanto as guerras culturais e temas polarizantes atravessam, inclusive, a pauta climática. Por exemplo, teoria da conspiração dizendo que tem chemtrails, que são espaços ali que vão jogando tóxicos para poder deixar homens mais femininos e mulheres mais masculinas. E que seria isso, portanto, uma das ameaças ali que supostamente diz que tem crise climática. A reflexão que aqui que eu queria provocar para a mesa e ouvir os pares é como que a gente consegue dialogar com as pessoas que estão lá na base mesmo, na ponta. Porque o diagnóstico a gente tem, a angústia a gente tem um fenômeno da polarização, a gente tem um fenômeno das guerras culturais, mas como que a gente pega um cidadão que está ali na fazenda, plantando, no dia a dia, lidando com uma série de influências, inclusive do agro, para tentar exorcizar essa ideia de guerras culturais e tentar estabelecer um diálogo mais comum, inclusive, com quem está no dia a dia, lidando com as contradições da vida. Acho que é isso. Quem mais? Vou pedir, gente, para ser muito assertivo, por favor, nas perguntas, porque senão tem gente que vai perder o voo. Bom dia, pessoal. Estou aqui atrás. Olá. Eu sou Marcos Wesley, sou do oeste do estado do Pará, do município de Belterra, que tem os 1.000 quilômetros de praias mais bonitas do Brasil, segundo a revista Eu. Bom, na verdade são comentários também, uma provocação para vocês, de que eu realmente acho incrível, fundamental e fenomenal toda a construção de debate em rede e tudo mais, mas a gente precisa parar de lembrar das pessoas que estão nos territórios apenas para ajudar a captar recursos. Esse é um olhar muito colonizador de, infelizmente, muitas organizações
que nos procuram só para esse fim, para a gente ser parceiro, para ajudar a captar recurso e pronto. E muitas vezes, muitas organizações esquecem, principalmente, de que os nossos corpos permanecem nos territórios. Os projetos acabam, as pessoas vão embora, mas a gente continua lá, sofrendo ameaças, tendo as nossas vidas, né, o nosso direito de circular nas nossas cidades sendo completamente violados. E eu digo isso de um lugar de uma dessas pessoas que é diretamente ameaçada. Eu tive que sair da minha cidade em 2023 para mudar de cidade por conta disso. Agora, no começo de abril, eu fui citado no relatório da ONU de defensores de direitos humanos, mas eu não recebi a solidariedade de nenhuma organização nacional nesse fluxo todo. A gente teve pessoas na nossa equipe do Tapajós de Fato, que é a organização que eu represento hoje, que foram esfaqueadas, que foram espancadas na frente da nossa redação, e nós não recebemos a solidariedade de nenhuma organização nacional nesse fluxo todo. Então, realmente, como apelo e como provocação, não só para a mesa, mas para todo mundo que está aqui, é de que vocês parem de olhar para a gente só para captar recurso, só para fazer projeto bonitinho, e olhem para os nossos corpos que permanecem cotidianamente nos territórios e que são afetados diretamente por tudo isso, porque não é fácil deixar de viver a tua vida para ir morar em outra cidade. Quantas datas comemorativas nesses últimos 2 anos a gente deixou de viver com os nossos por medo, não só nosso, mas com eles, né? Tipo, os meus avós, que é, enfim, minha fonte de existência, moram em outro município, então eu tenho muito medo de chegar na casa deles, por todo o percurso que eu passo pelo agro inteiro, mas de chegar lá e colocar a vida deles em risco também. Então, não se esqueçam nunca disso, de que os nossos corpos sempre permanecem na Amazônia, de que sim, a gente aceita o apoio de todo mundo, mas a gente também quer dividir esse protagonismo com todos vocês e não ser lembrados apenas para captar os recursos para eles. Obrigado. Obrigada aí pela tua fala. Fico muito feliz que vocês estejam aqui com a gente. O Tapajós de Fato vem fazendo um trabalho de educação e mudança do clima que é sensacional. Todo mundo devia conhecer. Acho, assim, obrigada mesmo. Bom, então eu vou passar para a mesa. Temos uma pergunta? Aqui. Bom dia. Primeiro, obrigada a todo mundo. Eu estou aqui muito, ouvi a Letícia postando, né? Eu fui aluna dela. E agora eu estou emocionada com o que o Wesley traz, assim, eu trabalho ali na região, mas via Santarém, e não conheço Belterra ainda, então não sei falar se são as praias mais bonitas, mas acho que as praias do Arapiuns entram em uma disputa. Mas eu até anotei aqui que, escutando a mesa falar, tem algumas palavras, algumas menções que me chamam a atenção, né? A questão, o Fábio traz os clusters, quando ele vai falar, tem a questão governamental, os clusters dos povos indígenas e das comunidades tradicionais. Acho que também a questão das narrativas, né? Que eu vejo isso na fala da Marie. E a Letícia me chamou a atenção quando ela fala da cocriação e da transdisciplinaridade. Acho que eu poderia falar algumas coisas, mas me chama a atenção, assim, que o Wesley, se não me engano, isso do Tapajós de Fato, traz sobre a importância de garantir essa integridade da informação. Ela passa também por garantir a integridade desses defensores e dessas defensoras desses territórios, né? Eu acho que talvez a gente tenha a oportunidade de aprofundar isso depois. Sim. Então, eu passo para um outro ponto, porque no título da mesa também fala ameaças à integridade da informação às vésperas da COP30. Então, me chama a atenção essa questão da COP30, que a gente já está vendo as notícias sobre o preço da COP30, que está caro ir para lá e tudo mais. E eu acho que garantir essa integridade da informação também passa por garantir que essas pessoas dos territórios estejam presentes nas diversas arenas de discussão e de tomada de decisão. Então, a inquietação que eu fico aqui, como uma estudante de doutorado, mas também das minhas convicções políticas nesse envolvimento com as mobilizações sociais no oeste do Pará,
Como que a gente consegue assim, juntar todos esses clusters, se organizar de forma a garantir que essas pessoas estejam nesses espaços, não só apenas no espaço verde, mas também no espaço azul, das discussões, das negociações. Vou encaminhar aqui, acho que, Marie, você pode trazer um pouco, né, para a primeira questão que veio. A outra, né, que é de garantir espaços, eu acho que isso aqui é uma movimentação para que essas coisas aconteçam, mas, invariavelmente, a gente tem que falar com os governantes, né? Assim, esse é o compromisso. O compromisso da COP é que as organizações estejam dentro da COP e que estejam nas arenas. A gente tem que ajudar a pressionar, eu aqui no meu lugarzinho. Então, vou passar para a Marie. Estou com o microfone aqui. Qual o seu nome? Desculpa. Ergon. Obrigada pela pergunta. Uma pergunta muito desafiadora. Eu acho que tem uma forma de pensar o problema que normalmente a gente pensa assim, como nós vamos nos comunicar diante das guerras culturais, diante da polarização e etc. Né? É como se a comunicação tivesse, de alguma maneira, um poder determinístico de como essas pessoas passam a se comportar, a acreditar nas coisas, etc. E talvez a gente tivesse que inverter a pergunta, e por isso eu acho que o More in Common é fundamental no Brasil, acho que vocês vão trazer dados importantíssimos para contribuir para o debate, que talvez a gente tenha que entender como essas pessoas estão vivendo, quais são as angústias e medos dessas pessoas, para a gente poder pensar a nossa agenda e a nossa comunicação. Eu acho que é preciso inverter essa questão, porque senão a gente não vai conseguir chegar a respostas interessantes. Mas eu acho que tem uma outra coisa que talvez a gente possa pensar, que é a minha tentativa de provocar nesse painel aqui, é que é muito importante a gente pensar em infraestrutura de comunicação. Então, quando a extrema-direita decidiu avançar, ela pensou primeiro nessa infraestrutura de comunicação. Então, o que é essa infraestrutura de comunicação? Eles compraram canais de televisão, eles fizeram podcast, eles fizeram milhares e milhares de sites, eles se aliaram às plataformas digitais, eles começaram a anunciar. Essa extrema-direita é o maior anunciante político desse país. O Brasil Paralelo é o maior anunciante nas plataformas da Meta do Brasil, mesmo comparando com o governo federal, com o Jair Bolsonaro, que concorreu a 2 eleições presidenciais, mesmo a qualquer político. Quer dizer, nós estamos falando, de fato, de uma infraestrutura. E a gente vai ter que pensar essa infraestrutura, vai ter que pensar esse modelo de negócio, vai ter que pensar como que a gente vai pensar também, não só a regulamentação, mas a própria aplicação das leis que já existem, que não estão sendo aplicadas, para a gente poder, de fato, conseguir pensar essa integridade da informação, um ambiente mais saudável e poder fazer chegar a informação de qualidade na população, porque a gente sabe que a informação de baixa qualidade é muito mais barata de ser produzida, enfim, você usa recursos estéticos e sensacionalistas, etc., que tem muita vantagem em relação, às vezes, a uma informação que é realmente jornalística e séria, porque às vezes ela é chata, às vezes ela não está falando do que as pessoas têm interesse, então beira o entretenimento, e talvez a gente vai ter que também pensar nessa questão de entretenimento em termos de conteúdo. Mas acho que antes do conteúdo, no nosso campo de comunicação, vem a questão da infraestrutura e da economia política do setor. Gente, eu não vou poder esticar mais nada. Obrigada para todo mundo que está aqui. Obrigada pelas perguntas. De novo, seguimos. Obrigadão. Até mais.